Muito bem, boa tarde. Vamos para mais uma aula de gestão da qualidade. Aqui, professor Manuel. Hoje o nosso tema é gestão de projetos. Porque para fazer qualidade, você tem que entender de gestão de projetos. As organizações, as empresas, né? E aqui eu estou falando de empresas públicas e de empresas privadas, de ONGs, etc. Né? Essas organizações precisam de planejamento, precisam de profissionais qualificados, precisam de um projeto. Em consonância com a filosofia melhoria contínua, se faz necessário focar em um processo e ter um projeto. Afinal de contas, a gente sabe que todo processo pode ser o quê? Todo processo pode ser melhorado. Pode ser melhorado com um projeto. Só assim é possível melhorar a qualidade ou estabelecer ruptura, rompendo velhos paradigmas e criando novos paradigmas. Sempre com foco na qualidade, com foco na criação ou desenvolvimento de uma cultura da qualidade. Muitos profissionais têm se dedicado, né, em estudar gestão de projetos. Uma coisa necessária em qualquer organização. O mercado tem aí uma série de cursos, né? Alguns gratuitos, eu vou até falar alguns aqui, outros pagos, né? Tem uma oferta aí enorme de cursos voltados para a gestão de projetos, né? A Fundação Getúlio Vargas, tenho falado sempre aqui, né? Tem um curso online, gratuito, gerenciamento do objetivo de projetos. Eu falo sempre aqui, aproveita esse período, né, o desemprego estará muito alto, né, mas profissionais qualificados terão espaço nesse novo mundo pós-pandemia. O Instituto Politécnico de Ensino à Distância, anote aí, Instituto Politécnico de Ensino à Distância, também oferece gratuitamente o curso Gestão de Projetos. E muitos outros. É só digitar no Google, fazer uma pesquisa, você vai achar diversos cursos de qualidade com esse foco, inclusive cursos de pós-graduação. Né? Para quem já está pensando na pós-graduação, está aí uma área bem interessante, que é a gestão de projetos. Né? Em tudo que se faz na vida, é natural se deparar com adversidades. Mas quem busca qualidade, quem tem foco em resultados, reconhece que tem que se esforçar, se estruturar, se planejar, estudar muito e trabalhar muito. E essa é a melhor forma de lidar com as adversidades. Buscar conhecimentos, trabalhar com foco em dados e fatos, conhecimentos que agreguem valor, conhecimentos que façam a mente abrir a mente. Né? No universo das empresas, além da gestão da qualidade, da gestão de recursos materiais, também se faz necessário a gestão de projetos. A gestão de projetos é um braço aí da gestão da qualidade. São irmãs, trabalham juntos, né? Então você, em uma organização, você vai ter um segmento que trabalha com gestão da qualidade, você tem um segmento que trabalha com gestão de recursos materiais, você tem um segmento que trabalha com a gestão de projetos. E tudo isso, né, promove ganhos de produtividade, eliminação de desperdícios e, efetivamente,
agregam valor à organização. Mas afinal, o que é um projeto? Vou pegar um conceito muito simples aqui. Então, projeto é um esforço temporário dedicado para criar ou melhorar um produto ou serviço, com a participação de uma ou mais pessoas. Um projeto é um esforço temporário porque tem começo, meio e fim. Simples de entender. Ou seja, é possível atribuir uma data de início e uma data de término. É possível não. Um projeto ele tem que ter uma data. Um bom projeto, ele diz bem claramente quando começa e quando termina. Isso não se aplica, por exemplo, a um processo. Um processo é uma rotina, é uma tarefa que faz inserida na organização, na sua atividade, que você normalmente faz todos os dias. Então, um processo não se pode dizer que ele tem um começo, meio e fim, ao contrário de um projeto. Então, um processo, a gente sabe que todo processo pode ser melhorado por meio de um projeto. Vamos supor que em períodos aí de pandemia, né, você faça a limpeza da sua casa toda semana. Você varre o chão, você tira pó, você passa pano, limpa os armários, limpa banheiro. Então, eu estou falando o quê? Eu estou falando aqui de um processo. Processo de arrumação, um processo de limpeza e as suas etapas, as suas tarefas. Existem aí, o que a gente enxerga? Atividades bem definidas, contínuas, que se repetem diariamente, semanalmente, assim como a empresa. Há uma repetição dos resultados obtidos. Então você pegou a vassoura, tem um mapeamento, você varreu, você tem um resultado, que a gente espera que seja bom. Por outro lado, se você aproveitasse esse período de pandemia para reformar a casa, isso já seria o quê? Um projeto. Pois além de ser algo temporário, traria um resultado único. Depois da reforma, você já poderia voltar às rotinas do seu processo. Então, durante a reforma, é natural que você dê uma parada no processo de limpeza, por exemplo. Após o projeto de reforma, você volta a focar os seus processos. Então, muito provavelmente, quando você aplica, desenvolve um projeto, você ajusta um processo, você melhora um processo. Um projeto cria um produto, serviço, ou resultado único, né? Porque nenhum projeto é igual ao outro. Mesmo que você e o seu vizinho estejam construindo muro com o mesmo tamanho, utilizando os mesmos materiais, cada um dos muros está inserido em um contexto diferente. Portanto, ambos têm peculiaridades, como qualidade, solo, inclinação do terreno, o que torna características que tornam aquele projeto exclusivo. Em um processo, os resultados obtidos são sempre os mesmos, pois há um padrão a ser seguido, há uma repetição de tarefas que vão gerar resultado, assim como o projeto. O projeto, ele tem uma responsabilidade, além do tempo, além do prazo, tem um escopo, um objetivo bem definido. Os processos nas organizações, os processos
principalmente operacionais, na maioria das vezes são executados por colaboradores de uma forma planejada, controlada. Você tem lá uma instrução de trabalho e o colaborador está ali para fazer de acordo com o projeto. Ele vai desenvolver o processo de triagem, de estoque, de armazenagem, de acordo com algo pré-definido. Os processos, eles são uniformes, tem uma sequência estável, como já dito, se compõe de uma rotina, de uma tarefa. Agora, vamos pensar o seguinte, quando a empresa enxerga uma oportunidade de desenvolver um novo produto ou entregar um novo serviço, ela precisa do quê? Ela precisa criar um projeto para que isso aconteça. Pegar um outro exemplo aqui. Quando uma empresa percebe a necessidade de adquirir um novo equipamento para aumentar a sua produção ou atender uma necessidade dos clientes, da sociedade, quando precisa mudar, melhorar os seus processos, aí ela precisa de um projeto. E, novamente, de uma gestão de projeto, que vai envolver colaboradores, equipamentos, fornecedores, clientes. Uma gestão de projeto de qualidade significa fazer gestão de acordo com o tempo e o investimento acordado, acertado. Então, fazer um resumo rápido aqui. Num projeto, é estipulado um tempo determinado, com começo, meio e fim. Num processo, você tem um tempo indeterminado. Num projeto, você tem um resultado exclusivo daquele projeto. Num processo, você tem um resultado padrão, resultado da tarefa. Em um projeto, você tem um trabalho novo, um trabalho inédito, resultado do projeto. O resultado do processo é um resultado repetitivo. Todos os dias tem aquele resultado, toda semana, todos os meses tem aquele resultado. Então, os projetos, eles são conduzidos com um fim específico, com início e fim determinados, são executados para produzir ruptura, são pontuais, buscam melhorar os processos, as rotinas. Um processo é permanente, corresponde à forma com a qual a organização funciona, cumpre uma finalidade, uma rotina, são repetitivos, padronizados, têm o seu passo a passo descritos, e normalmente geram o mesmo produto. Um processo tem como resultado o mesmo produto. Um projeto tem como resultado algo novo, algo melhorado. Legal? Você tem, mesmo na empresa ou nas organizações de uma forma geral, você vai encontrar diversos tipos de projetos. Como, por exemplo, projetos sociais. Um projeto social, ele tem como principal objetivo proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas, das comunidades envolvidas. Lembra lá quando a gente estava falando dos fundamentos da excelência, dos critérios de excelência, que tem lá responsabilidade social? Então, para as organizações, percebe o elo? Então, entre os fundamentos, os critérios e os projetos. Então, quando a organização quer desenvolver, melhorar a sua responsabilidade social, ela tem que criar um projeto com foco na qualidade de vida das pessoas, envolve a comunidade, envolve a sociedade.
Esses projetos com foco no social começam, na maioria das vezes, a partir da necessidade de transformação de algum aspecto da sociedade, da comunidade. Envolve todo o entorno da organização. As pessoas envolvidas, né, costumam realizar com solidariedade. Normalmente projetos sociais têm essa questão do voluntariado, né, da solidariedade, e normalmente um projeto social ele não tem um cunho remunerativo. Conforme eu já falei, boa parte dos projetos sociais são realizados com foco no trabalho voluntário. Projetos sociais podem ser tocados por pessoas da organização, mas eles também podem ser tocados, né, ou coordenados por ONGs, né, organizações não governamentais. Né? Por exemplo, para arrecadar roupas, brinquedos e outros objetos com a finalidade de distribuí-los para as pessoas carentes. Né? Estamos vivendo agora uma situação de pandemia, né, de coronavírus, e aí você percebe todo o potencial da sociedade, né, voltado aí para a questão da solidariedade. Né? Então, muitas pessoas desenvolvendo de forma voluntária muitos projetos sociais. Né? Então, mesmo aquela pessoa que resolveu fazer máscara para doação, o que ela está fazendo? A gestão de um processo por meio de um projeto. Né? Uma organização, você vai ter um projeto documentado. Você tem um projeto estruturado. Nem sempre aquela dona de casa que resolveu colaborar, que resolveu ser solidária, por exemplo, fazendo máscaras em casa, né? Ela tem um processo e tem um projeto. Nem sempre esse projeto está estruturado, documentado. Muitas vezes está aqui na cabeça, mas nós estamos falando de um projeto voluntário, de uma pessoa individual, não estamos falando de uma empresa. Né? Quando a gente fala de uma empresa, obviamente, a empresa tem um projeto social estruturado. Os projetos, mesmo sendo sociais, né, você tem uma meta. A mesma dona de casa ou lá na empresa, você pode observar, ela tem uma meta. Fabricar X máscaras. Dentro de um tempo pré-determinado. E aí é só ter a coordenação, aplicar um PDCA, né, para que o objetivo do projeto, de acordo com o processo, atinja o objetivo esperado. Falamos de projetos sociais, as organizações também têm projetos culturais. Os projetos culturais têm como objetivo levar qualquer tipo de manifestação artística para um determinado grupo de pessoas. Então você tem, dentro das organizações mesmo, você tem, por exemplo, projeto de dança, de teatro, de música. Muitas vezes envolve apenas os empregados da organização, outras vezes envolve os empregados e a comunidade. Mas tem diversas organizações que participam de projetos, por exemplo, na favela de Heliópolis. Quando não participa diretamente, mas patrocina e entra com patrocínio. Não deixa de ser um projeto social. Você acessa o site de diversas empresas, do Grupo Itaú, por exemplo. O Grupo Itaú é uma empresa que tem diversos projetos focados na cultura, diversos projetos culturais. O resultado de um projeto cultural é os mais variados possíveis. Então você tem uma peça de teatro, você tem a produção de um filme, o lançamento de um livro, a restauração de um museu, a construção de um espaço de cultura numa favela. Então, o que as pessoas precisam aí é de financiamento. Mas assim, não é regra não, porque você vê muita gente tocando em frente projetos culturais
com recursos mínimos, né? Então, nós falamos de projetos sociais, projetos culturais. Você também tem, dentro das organizações, projetos de pesquisa, né? Em um projeto de pesquisa, o pesquisador descreve o que ele quer pesquisar, quais as intenções da pesquisa, quanto tempo levará e qual o custo estimado do projeto. Um profissional da área de saúde, como um médico, por exemplo, pode desenvolver esse tipo de projeto em busca da cura de um determinado problema de saúde, por exemplo, né, a vacina contra o coronavírus, né? Nesse tipo de projeto é importante definir um orçamento, né? Determinar um prazo limite para que tudo fique explícito, tudo fique claro entre as partes envolvidas, né? Isso vai evitar que o projeto seja longo demais, que seja um projeto sem fim. Isso não é muito comum nas organizações, não, né? Então, nas organizações, as pessoas podem entrar com um pedido para solicitar o financiamento de um projeto, né? E normalmente as organizações pedem algo muito bem definido, algo muito claro, né? Em consonância com o que nós falamos aqui, né? Ok, me apresenta um projeto com início, meio e fim, quanto você precisa para desenvolver esse projeto, quais são as pessoas, quais são as áreas, envolve seres humanos, envolve outros animais, envolve questões éticas, né? As organizações costumam ser muito rígidas, né? Principalmente para liberar dinheiro, mas tem muitas organizações, a questão social nas organizações é muito forte, projetos de pesquisa, projetos culturais também, né? Você tem ainda projetos empresariais, né? O Sebrae, o Senac, o Senai tem muitos projetos voltados para essa área, né? Um projeto empresarial, ele cria oportunidades para transformar um negócio existente ou estruturar um novo negócio, né? Um exemplo simples de entender é de uma empresa que pretende expandir suas operações para o mercado exterior, por exemplo, né? Então, antes de iniciar essa internacionalização, a empresa precisa fazer uma pesquisa de mercado, né? Precisa ter um orçamento apropriado, né? Precisa fazer uma estimativa de lucro, né? Providenciar todas as questões burocráticas que envolvam a expansão do negócio, né? E só depois disso, né, começar efetivamente a exportar, a abrir um escritório no exterior. Mas para que isso, estamos chamando aqui de projeto empresarial, né, é necessário o detalhamento do projeto, né? Dentro desse contexto, nós também temos os projetos pessoais, todos nós temos projetos, muitas vezes estruturados, documentados, outras vezes na mente, apenas na nossa cabeça, né? Mas projetos pessoais, projetos de vida, né, individuais, normalmente envolvem uma ou duas pessoas, né? Então você quer fazer uma viagem, né? Concluir aí um curso de pós-graduação, né? Ou comprar uma casa, por exemplo, né? Fazer uma pós-graduação, comprar casa, isso envolve um projeto, né? Que muitas vezes está na cabeça, né? É um projeto pessoal, né? E você tem que se preparar para isso, né? Tem que pensar, né? Quando você começa a escrever, então qual é o investimento necessário? Né? De que forma que eu vou obter os recursos? Né? Você tem que fazer uma análise de todas as condições financeiras, né? Estipular datas, prazos, né? Então, assim, quando a gente fala do pessoal, não é muito, é importante, aqui tem que prestar muita atenção. Então, por quê? Porque é importante você ter projetos de vida. Então, hoje eu diria assim, é complicado
a gente fazer projetos de longo prazo. Porque a gente vive num mundo de incertezas. Mas assim, né, quais são os projetos que eu tenho para daqui uma semana, para daqui um mês, para o segundo semestre? Então a questão é ter a cultura. Quando eu crio a cultura de projeto, de planejamento, essa é uma questão de adaptar. Então normalmente a gente sempre falava de projeto e de planejamento no longo prazo. 1 ano, 5 anos, 10 anos. Hoje a gente fala no curto prazo, porque o ambiente é de incertezas. Mas se com projeto, se com planejamento é ruim, sem projeto, sem planejamento, com certeza é pior. Nós não temos essa cultura do planejamento, daí a necessidade de você exercitar, para que você consiga fazer gestão dos seus projetos. Agora, a gente fala, o que é efetivamente gestão de projetos? A gestão de projetos implica em um conjunto de práticas e competências utilizadas para planejar, executar, monitorar, controlar os projetos de uma organização. Vamos falar de empresas aqui, né? Independente do tamanho ou da complexidade dos projetos, ele tem que ter etapas muito claras e muito definidas. E um projeto com uma boa gestão propicia diversos benefícios para a organização. Como, por exemplo, a capacitação das pessoas. Então você encontra hoje aí muitas empresas investindo na formação dos seus profissionais, pagando cursos para esses profissionais. Então, quando você se envolve em um projeto, o primeiro ganho é o ganho de capacitação, é o ganho de desenvolvimento. Qual é a filosofia que a gente sempre prega aqui? Quem é o principal responsável pelo seu desenvolvimento? Por isso, dentro das organizações, é bom ficar atento às oportunidades e aos novos projetos. Pode ter certeza de uma coisa: nesse período pós-pandemia, no período agora de pandemia, muitas organizações estão adaptando, elaborando, criando novos projetos. Oportunidades é assim, você tem que ficar atento às oportunidades, principalmente na organização que você trabalha. Procure saber qual é o planejamento da organização para o segundo semestre, por exemplo. Quais são os projetos? As empresas que não se adaptarem a esse novo normal, as empresas que não se adaptarem a esse novo mercado que surge no cenário nacional e internacional, essas empresas estão fadadas ao fracasso. Isso também vale para os profissionais. Os profissionais que não estão antenados, os profissionais que não buscam agora entender como é que vai funcionar esse mercado pós-pandemia, são profissionais que vão encontrar muita dificuldade de emprego. Então, tá aí uma dica: começar a fazer alguns cursos com foco em gestão de projetos. Entender o que é isso. Então, tem algumas coisas que eu, por exemplo, não enxergo uma mudança muito radical num curto espaço de tempo. Então, eu ainda acredito que qualidade é algo que as empresas continuarão tendo como foco. Eu ainda acredito que foco no cliente, que melhoria de processos por meio de projetos, ainda será algo muito forte dentro das organizações. Então tem que se aproveitar esse gancho, ficar atento
essas oportunidades, ok? Então nós vamos trabalhar aí durante 2 ou 3 aulas esse tema, gestão de projetos. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre benefícios da gestão de projetos para as pessoas e para as organizações. Faça o resumo, aproveite e elabore uma pergunta. Ok? Nos encontramos na live. Fui!